Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, mais uma vez reunidos para falar sobre o Evangelho dele, que estejamos unidos em pensamento, em preces, para que possamos ter um aprendizado de muita luz e principalmente que esse aprendizado fique nos nossos corações. Jesus abençoe a todos. Tenhamos uma semana linda. E o nosso tema hoje é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 86, chama-se Saibamos Confiar. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 31, a frase de Jesus que diz assim: Não andeis, pois, inquietos. E parece que a inquietude, a ansiedade, a palavra, é o sentimento que todo mundo está sentindo de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, porque nós temos medo, porque nós não temos confiança. E Jesus vai trazer para a gente justamente a confiança que a gente precisa para caminhar no mundo de provas e expiações, num mundo de dificuldades como nós vivemos hoje. Estamos tendo transformações sim, mas essas transformações doem. Assim como o crescimento do nosso corpo causa dor no nosso corpo, nas nossas pernas. Se a gente perguntar para a criança o que está acontecendo, ela fala que está com uma dor na perna, muitas vezes é dor do crescimento, porque crescer dói. A gente precisa entender isso, mas entender que esse crescimento, embora dolorido, vai fazer com que a gente evolua. Então a questão é essa. E Emmanuel diz assim pra gente: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Em meio às dificuldades, nós não podemos ser indiferentes porque nós estamos sentindo o que quer que seja que esteja acontecendo. Nem sermos irresponsáveis a ponto de falar, deixa pra lá, depois eu resolvo. Porque depois o resolvo vai ficando cada vez mais difícil. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Estamos precisando ouvir isso. Porque por mais que a gente tente se manter otimista, feliz, a gente acaba vendo uma TV, vendo uma notícia, ouvindo as pessoas na rua, as redes sociais. E se a gente entra nessa vibração de coisas negativas que estão acontecendo, a gente cai em vibração também. A gente fala muito hoje em redes sociais e no tal do algoritmo, esse fantasma, mas ele trabalha segundo as nossas tendências. Quanto mais a gente vê vídeos e histórias e comentários e postagens de um determinado assunto, mais ele vai passar para nós. Então a nossa parte é educar aquela rede social, aquele trabalho de internet, ou o que for, trabalhar para a gente. Se a gente começar a procurar coisas boas, otimistas, que façam a gente melhorar, aprender, crescer, mais conteúdos desses eles vão mandar para a gente. Eletronicamente é a forma de manter a vibração elevada. Eles fazem o que a gente deveria fazer na nossa mente, vibrar sempre para o melhor, e o melhor vem até nós. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Então, se nós estamos andando numa floresta, se nós estamos aprendendo e queremos chegar no outro lado, tem dificuldade no caminho. O que a gente nunca pensa é que às vezes a dificuldade somos nós. Assim como a gente acha que as pessoas são difíceis no nosso caminho, quantas delas estão caminhando achando que estão carregando um fardo, que somos nós, aqueles que não é nós que nos julgamos tão perfeitos. É urgente, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Nós falamos tanto que acreditamos em Deus, que confiamos na orientação dele, mas a qualquer problema a gente fala que ele foi embora, que abandonou, que não está prestando atenção em nós. Ele dá o trabalho, ele dá a tarefa, a diretriz e deixa que a gente tente solucionar. Porque se não houver dificuldade, se for tudo assim, dado praticamente para a gente
gozar, aproveitar da vida, a gente não aprende nada, a gente não se torna forte. Como a história da borboleta que foi ajudada para sair do casulo e quando saiu as asas estavam fracas. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. E a gente precisa analisar dentro de nós mesmos se às vezes a gente não é pessimista por preguiça. Porque é muito mais fácil falar, não vai dar certo. Ninguém me ajuda. Eu não consigo. Do que colocar a mão à obra e fazer um tiquinho, mas esse tiquinho é a nossa prova de que podemos fazer um pouquinho mais. A criança não sai do ventre e caminha, ela passa por um processo para chegar nisso. A planta não sai da semente e vira uma árvore com frutos, também tem um processo. E é nesse processo que a gente aprende, que a gente cresce. Difícil? Muito difícil. Mas é a única maneira da gente experimentar a vida, porque senão a gente não vive. Sentem-se nas trevas ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Então, muitas vezes as coisas estão acontecendo boas. Aquela pessoa que a gente fala assim, puxa, encontra com ela de manhã, tá um dia maravilhoso, a gente fala, bom dia, nossa, que dia lindo, tô morrendo de calor. Aí a gente fala, não, mas fica tranquilo, você tá indo trabalhar. Fazer o quê, né? Eu preciso trabalhar, senão eu vou morrer de fome. Então, a gente cultiva esses sentimentos ruins. Graças a Deus está sol. Vai chover mais tarde? Vai, e algumas coisas vão ser beneficiadas por isso. Ainda que a gente chegue ensopado dentro de casa. Se a gente tem um trabalho, vamos trabalhar, fazer a nossa parte. A gente vendeu aquele período de tempo para alguma pessoa, para alguma empresa, para o que quer que seja, e nesse período em que a gente vendeu o nosso tempo, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Tem dias que a gente está chateado, tem dias que coisas acontecem, sim, mas não pode ser um padrão, não pode ser todo dia negativo. E ele diz ainda que essas pessoas enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. E isso acontece muito hoje nas redes sociais. A gente vê uma pessoa, sei lá, contando alguma coisa feliz, a gente já começa a apontar defeitos. Nossa, você viu a blusa, estava torta. Nossa, você viu o sapato, não combinava. Ela fala isso, mas eu conheço, ela não faz nada disso. Pra quê? Ouça a boa mensagem, vai adiante. Pegue o que te serve. Como disse Jesus, fiquemos com a boa parte. Sejamos como Maria, na história de Marta e Maria. Sejamos a Maria, aquela que aproveita a melhor parte e permanece nela. Até porque as atividades ficam mais fáceis quando a gente está otimista, quando a gente faz o que tem que fazer e segue adiante. O tempo que a gente perde nas reclamações, às vezes faz com que a gente se atrase muito, sem necessidade. E ele diz assim, aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Olha que triste isso. Muitas vezes a gente começa a deixar cair as nossas vibrações e vai se sentindo triste, chateado, as coisas não estão saindo como a gente quer. E a gente, ao invés de tentar mudar, a gente quer que todo mundo entre nessa nossa vibração ruim. Porque a gente vê alguém fazendo alguma coisa, estando mais feliz, a gente fica chateado. Por que ele está tão feliz? Quando a gente fala para alguém bom dia, ela fala por quê? O dia é bom. Nós temos aí, em cada dia, 24 horas para fazer o melhor. Acontecem um monte de coisinhas que nos aborrecem? Sim, mas é porque a gente está fixado nas coisinhas ruins. Se o nosso objetivo lá na frente é melhor, aí a gente consegue. A gente sabe que vai dar certo e a gente vai atrás do correto, do certo, do melhor pra gente. E ele diz, terminando assim, na terra, Jesus é o Senhor, que se faz servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações e seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Sair da inatividade é difícil. Pensando na maneira
na nossa vida material, quando a gente sente que não está se sentindo muito bem, que as coisas estão difíceis, que a gente está com a saúde se deteriorando, a gente fala, vou fazer exercício, vou fazer alguma atividade para eu me movimentar e meu corpo melhorar. Esses primeiros dias são difíceis, tudo é dolorido, tudo atrapalha, a gente procura desculpas para não fazer. Mas aí a gente faz e se sente um pouquinho melhor. E a gente fala, vou tentar mais um pouquinho. E quando a gente percebe, nós estamos em movimento, as nossas dores acabam e a gente se fixa no que é bom. Continua sendo difícil, continua sendo complicado, mas a nossa mentalidade mudou e a gente enxerga o benefício que essa atividade está fazendo para a gente. E a gente vai lá e faz. Jesus está esperando a gente há muito tempo. Ele não tem pressa. Ele sabe o fim a que ele destinou todos nós. Ele sabe que nós vamos evoluir. Ele tem essa certeza. Quem não tem somos nós. E aí a gente fica aí patinando no caminho, reclamando e deixando para trás as coisas e não fazendo, esperando que algo excepcional aconteça, que ele venha na nossa presença e fale, olha, você que é muito especial, eu vim aqui para te ajudar. Todos somos especiais. Ele está com as mãos estendidas para todos nós. A questão é, a gente vai segurar essa mão ou a gente vai continuar reclamando com os braços cruzados? Muita paz a todos e que tenhamos fé e otimismo. Sempre foram, mas serão muito necessários nos momentos que a gente atravessa hoje, de tanta insegurança, de tanto medo. Sejamos uma fonte de luz aonde haja trevas. Que Jesus nos abençoe. E a gente sempre faz as nossas vibrações, e vibrações é pensamentos de luz envolvendo aqueles que estão ao nosso redor. Então feche seus olhos, pense em todas as pessoas que você conhece que precisam dessa vibração. Às vezes nós mesmos que estamos meio caidinhos, que esses nossos pensamentos iluminados pela fé em Jesus, chega a todos os lugares aonde possamos encontrar, mesmo naquelas pessoas que a gente tem dificuldade, que são difíceis para nós, para elas principalmente nossos melhores pensamentos de amor, porque se nós conquistarmos a nossa segurança interior, a nossa paz espiritual, essas pessoas vão receber luz e vão deixar de ser um entrave, passarem a ser os nossos companheiros de caminhada. E vamos pedir muitas vibrações por nós, para que possamos entender esses ensinamentos e caminhar segundo eles. E vamos deixando vibrações de muita luz pelo nosso planeta, pelos lugares que precisam mais, que estão em guerra, por aqueles que estão nas ruas abandonados, por aqueles que cometeram atos de desatino, de violência e estão presos, por aqueles que se perderam em todo tipo de vício. Que todos eles recebam o nosso abraço fraterno, de amor e de luz. E que Jesus abençoe a todos nós. Tenhamos uma excelente semana e roguemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, que ilumine os nossos caminhos, mas principalmente que tenhamos a alma elevada para enxergar essa luz a nos conduzir. Graças a Deus. Tenha uma excelente semana.